que é a velhice, meu filho? Eu costumava pensar que era só o tempo passando, o corpo cansando, a gente ficando um pouco mais quieto. Mas não é só isso não. Velhice é um silêncio dentro do peito, uma saudade que não se explica, um fogo que parece apagar devagar. Eu tinha 72 anos, viúvo, morando em Fortaleza, vendo o mar todo dia da varanda da minha casa e pensando que minha vida já tinha cumprido o seu papel. Minha rotina era igualzinho: acordar cedo, tomar café com cuscuz e queijo coalho, sentir o cheiro do mar, conversar com os velhos amigos no barzinho, contar história, rir pouco. Aí à tarde, a solidão apertava. O coração parecia um velho instrumento que ninguém toca mais, só fica lá, guardado na poeira, esperando um tempo que já não vai voltar. Eu me acostumei a esse jeito de viver, a não esperar mais nada, a aceitar que o amor tinha ficado para trás, junto com Dona Maria, minha esposa que partiu há 4 anos. Ela era meu sol, minha primavera no meio do sertão da vida, e quando ela se foi, parecia que o chão tinha sumido. Os filhos crescidos com suas vidas me visitavam de vez em quando, e eu ficava ali, no meu mundo de silêncio e lembranças. Mas o mundo tem dessas coisas que ninguém explica. Quando eu já tinha me dado por vencido, quando a vontade de amar parecia coisa de gente boba, ela apareceu. Amanda. Eu nunca vou esquecer o dia em que a vi. Era uma tarde quente, daquelas que o sol castiga a alma, e eu caminhava devagar pela Praça do Ferreira, aquele lugar onde o tempo parece parar e todo mundo se encontra. Ela entrou naquele espaço como um vendaval, cheia de vida, com seus 19 anos, toda moleca, cheia de graça, os cabelos pretos, lisos e brilhantes, os olhos vivos, cheios de um fogo que parecia querer me queimar por dentro. O sorriso dela iluminava tudo, como se fosse um farol na escuridão da minha vida. Eu, um velho senhor, com a pele marcada pelo tempo, os cabelos grisalhos e o corpo que já não era tão forte, senti uma coisa que não sentia há décadas, um desejo feroz. Um calor que me subiu à espinha e fez meu peito disparar. Ela veio falar comigo, e eu fiquei ali, meio bobo, ouvindo aquela voz doce que me puxava para um mundo que eu tinha esquecido. As palavras dela eram leves, mas carregadas, de uma força que me fez querer ser outro homem. Amanda era a primavera depois do inverno, a terra molhada depois da seca. A partir daquele dia, ela passou a aparecer no meu caminho como uma bênção inesperada. A gente começou a conversar, a rir, a dividir histórias. Amanda tinha uma energia que me fazia querer levantar da cadeira, querer sentir o mundo de novo, querer correr atrás da vida. Mas eu sabia que não ia ser fácil. O mundo não é feito para que um velho como eu fique com uma menina assim, cheia de sonhos e fogo. Os olhares, os comentários, o julgamento. Meu filho Pedro não demorou para aparecer, cheio de razão, cheio de medo e rancor. Pai, isso não vai dar certo. Ela é uma menina, você é um senhor. O que o povo vai pensar? Ele dizia com a voz dura e o coração partido. Eu entendia o que ele sentia, mas não podia negar o que meu corpo e minha alma me pediam. Amanda me fazia sentir vivo, fazia o coração queimar de novo. A paixão entre a gente foi crescendo, como fogo em mato seco. Era proibido, era difícil, era lindo e desesperado. A gente sabia que o mundo não aceitava, que o tempo era contra a gente, mas mesmo assim, a gente se entregava, com vontade, com fome, com desejo. Depois que Amanda entrou na minha vida, tudo mudou. E ao mesmo tempo parecia que o mundo inteiro resolveu me lembrar do que era proibido. Os dias com ela eram como fogueira acesa numa noite fria. Quente demais, intensa demais e impossível de apagar. Eu me sentia renascido, como se aquele velho corpo cansado tivesse recebido um sopro de vida que fazia cada nervo, cada músculo, gritar de prazer e desejo. A gente se via todo dia, a gente ria, dançava, fazia planos, mesmo sabendo que o amanhã poderia nos separar. Amanda era jovem, cheia de sonhos que iam muito além da minha pequena existência. Ela falava de viajar pelo mundo, de conhecer praias distantes, de estudar, de viver tudo aquilo que eu, com meus 70 e poucos anos, só podia lembrar com nostalgia. Mas o que mais doía não era o tempo, não era a diferença de idade. Era a rejeição que vinha de onde eu mais esperava apoio, da minha família.
Quando Pedro descobriu que eu e Amanda estávamos juntos, ele não escondeu a desaprovação. Pai, isso é loucura. Você está se enganando, ele dizia. Os olhos cheios de raiva e vergonha. Os outros filhos também começaram a se afastar. Algumas tias com aquelas vozes cochichantes começavam a olhar torto quando eu saía de casa com Amanda. O velho tá doido, se enfiando com uma menina que podia ser neta dele, diziam pelas esquinas. Os vizinhos, que sempre me cumprimentavam com respeito, passaram a me evitar. Eu sentia no peito a faca da rejeição, o peso cruel do preconceito. Mas o pior mesmo eram os olhares. Aqueles olhares que atravessavam a gente quando andávamos juntos na rua. Olhares que falavam: isso não é natural, isso não é certo. Eu sentia o peso dessas palavras, mesmo quando não eram ditas. Era como se carregasse o fardo de 1000 julgamentos em cada passo que dava. Amanda, com seus 19 anos e toda sua coragem, tentava me proteger do mundo, mas eu sabia que a dor dela era tão grande quanto a minha. Ela chorava no meu colo, dizia que queria que as pessoas aceitassem o nosso amor, que queria ficar comigo, mas que não sabia se conseguiria enfrentar tanto preconceito. Eu tentava ser forte por nós dois, mas às vezes à noite, quando a casa ficava silenciosa, o medo me visitava. Medo de perder Amanda. Medo de que essa paixão fosse um fogo de palha que logo se apagaria diante da dureza da vida. Eu olhava para o rosto dela e via o brilho da juventude, a esperança que eu tinha perdido. Queria ser para ela um porto seguro, mas sentia que era só um velho carvalho tentando proteger a primavera que florescia ao seu lado. Nosso amor era quente, visceral. Os corpos se encaixavam com uma fome que parecia desafiar o tempo. Eu sentia o calor da pele dela, a suavidade dos seus toques, o perfume da juventude que me embriagava. A cada beijo, a cada abraço, eu me esquecia do mundo lá fora. Por alguns momentos, éramos só nós. 2 corações batendo no mesmo ritmo, na mesma intensidade. Mas a realidade era dura. A gente sabia que a vida não era feita só de momentos roubados. Amanda falava dos planos dela, das viagens que queria fazer, dos lugares que queria conhecer. Eu falava do mar, da paz, do descanso que meu corpo pedia. Nossos desejos eram opostos, e isso machucava. O que eu queria era simplesmente aproveitar o tempo que me restava, com tranquilidade, ao lado de quem me fazia sentir vivo. O que ela queria era o mundo inteiro, com todas as suas possibilidades e aventuras. Às vezes, nas madrugadas em que ficávamos abraçados, sentia aquela distância invisível crescendo entre a gente. E aí vinha a dor do amor proibido, do amor que não se encaixa nas regras do mundo. Eu sentia o olhar crítico da sociedade, o julgamento dos meus filhos, a sombra da diferença de idade que pesava sobre nós como uma sentença silenciosa. Mas mesmo assim, eu não conseguia deixar de querer Amanda. Era um desejo que queimava dentro de mim, um fogo que não se apagava com o tempo. Eu queria ser o homem que a fazia sorrir, o homem que despertava nela aquela chama de paixão e vida. No fundo, sabia que estávamos numa batalha desigual. O mundo não estava pronto para aceitar esse amor nosso. E talvez nós mesmos não estivéssemos preparados para enfrentar tudo isso. Mas o coração, o coração é teimoso. Ele não escolhe hora, nem lugar, nem idade. Ele simplesmente sente. E aí, meu amigo, e você? Qual é o seu nome? De onde você me escuta agora? Já se inscreveu no canal para acompanhar essa história até o fim? Quando a dor parece ter lugar no peito e o coração ainda grita por algo que não pode ser dito, é difícil achar palavras que traduzam o que é sentir a dor do amor proibido. Eu, Carlos, e a jovem Amanda, a garota que me fazia sentir de novo a vida pulsando em mim. Nos víamos envolvidos numa luta que parecia maior que nós dois. Os olhares pesados da família, o julgamento implacável da sociedade e aquela sensação de estar com o corpo incendiado e a alma congelada eram os fantasmas com os quais tínhamos que conviver. E o pior, o maior desafio não era a nossa diferença de idade. Não era o peso dos meus 72 anos contra os 25 dela, mas sim o olhar da família, daqueles que deveriam nos acolher e que, em vez disso, só alimentavam o fogo da dúvida e da vergonha. Pedro, o meu filho mais velho, insistia em me fazer ver que eu estava errando. Eu sabia que ele queria me proteger,
mas suas palavras cortavam como navalha. Você não percebe, pai? Isso não é certo. Eu não posso ver você se humilhando dessa forma. Eu tentava, com todo o amor de um pai, explicar a ele que o que estava vivendo era real, que o desejo que eu tinha por Amanda não era uma fraqueza ou uma fantasia de velho, mas uma paixão sincera, ardente, que não via o tempo como obstáculo, mas como uma lembrança do que a vida pode ser, mesmo nas suas últimas estações. Mas Pedro não queria entender. Ele não queria ver o que era óbvio, que a paixão entre nós dois era como o fogo de um incêndio florestal, impossível de controlar ou apagar. Ele não via que eu estava sendo feliz de um jeito que nunca imaginaria, que depois de tanto tempo, sem sentir a intensidade de um desejo tão puro, meu corpo ainda podia vibrar, ainda podia se entregar àqueles momentos de prazer e calor. Amanda me fazia sentir vivo, e isso, meu amigo, ninguém pode tirar de nós, por mais que tentem. Eu não poderia deixar de perceber também o peso que isso tinha sobre ela. Amanda não estava apenas lidando com as críticas da minha família, mas também com as dela. Os pais dela não aceitavam nosso relacionamento, e a pressão era enorme. Ela me dizia, entre sussurros de madrugada, que o medo de ser julgada por estar comigo era algo que consumia sua alma. Ela, tão jovem, cheia de sonhos, queria ser livre para viver suas experiências, e a relação comigo, embora profundamente apaixonada e intensa, a amarrava, a limitava, o que, aos olhos dela, começava a se tornar um cárcere emocional. Às vezes, no meio da madrugada, quando o vento batia forte na janela, eu sentia a frustração dela em meus braços, e aquilo me cortava por dentro, mas eu sabia que eu não poderia impedir o que ela sentia. Amanda não me pertencia. Eu sabia disso, desde o começo. Ela era um fogo que tinha seu próprio caminho, e eu, um velho carvalho, que apesar de ter os galhos fortes, estava à mercê da tempestade da vida. E a verdade era que eu não sabia mais até quando conseguiria viver com esse peso nas costas. O amor que nos unia me dava forças, mas também me fazia perceber que aquele amor não era suficiente para superar as barreiras que o mundo nos impunha. A cada dia que passava, a gente se afastava um pouco mais dos nossos sonhos e da nossa realidade. Numa manhã de domingo, depois de mais uma briga com Pedro, eu me sentei com Amanda na beira da praia. O sol batia forte na água e o som das ondas parecia o eco das palavras que estavam presas na garganta. Amanda, eu sei que a nossa história não tem futuro. Falei, com o peito apertado. O amor é forte, mas o mundo não nos dá licença para amar como queremos. Ela me olhou com os olhos marejados, mas não disse nada. Ela sabia que as palavras, por mais que quisessem aliviar, não poderiam mudar a realidade de nossa relação. Ela era jovem, cheia de vida, e eu era um homem marcado pelo tempo, com os ossos e o coração mais cansados. Eu já não tinha os mesmos sonhos, os mesmos desejos de antes, e de certa forma, sabia que ela ainda queria o mundo inteiro. A dor era insuportável, mas eu sabia que aquele era o fim de um ciclo. Amanda olhou para mim e sorriu pela última vez, com um sorriso que eu jamais vou esquecer. Você foi a coisa mais real que eu vivi até hoje, Carlos. Mas a minha vida, ela não pode esperar por mim. Não posso viver do passado. Eu preciso do futuro, dos meus sonhos. Eu a segurei firme, com a dor de quem sabe que o tempo acabou. Mas o amor permanece. Vai, minha filha. Vai e faz o que tem que fazer. Eu te amo. Mas te amo de uma forma que vai além do que é agora. Vai e voa. Liberta-te, porque o meu amor por você não vai te prender. Ela me abraçou forte, mais uma vez. Aquelas palavras que trocamos, os silêncios e os olhares, foram como uma despedida que o coração não queria aceitar. Mas foi o que tinha que ser. E assim, Amanda foi embora. Sem fazer barulho, sem fazer promessas, mas com a certeza de que nossa história seria uma memória quente, marcada na pele e no coração de ambos. Agora, aqui estou, na beira dessa praia, pensando em tudo o que vivi. Se você estivesse aqui, amigo ou amiga, me perguntando se valeu a pena, eu diria que sim. Valeu a pena, porque eu amei intensamente, porque eu vivi algo que, mesmo no fim, me ensinou sobre a vida e sobre o que é ser verdadeiramente livre.
por mais que as correntes da sociedade tentassem me prender, eu fui, por um breve momento, o homem mais livre do mundo, por ter vivido aquele amor. E agora, meu amigo, me diga, já passou por algo assim? Já viveu uma paixão que o mundo não entendeu, mas que você sabia que valia a pena? Me conta, de onde você é e se já se inscreveu no canal para não perder as próximas partes dessa história. Eu sei, minha amiga, meu amigo, que amar pode ser uma brasa quente demais para o coração, especialmente quando o mundo insiste em soprar contra o fogo. Depois que Amanda se foi, o silêncio tomou conta da minha casa, mas não daquele silêncio confortável de quem está em paz. Era um silêncio pesado, cheio de memórias ardentes e olhares que ainda doíam. Minha família, principalmente Pedro, continuava a olhar para mim como se eu tivesse feito uma loucura imperdoável. Não era só a diferença de idade, que já era um escândalo para muitos, mas o fato de eu, um homem velho, ter me apaixonado por uma menina tão jovem, com a vida inteira pela frente. Pai, você está se destruindo, ele me dizia, com o rosto vermelho, as veias saltadas. Você está dando motivo para que todo mundo fale mal da gente. Você virou piada na cidade. Eu sentia a dor dessas palavras cortarem fundo, porque não vinha só do medo dele, mas também do desprezo, disfarçado de preocupação. Eu sabia que o preconceito, esse bicho feio que ainda ronda nosso povo, é capaz de separar famílias, de destruir laços, de ferir o coração de quem ama sem medida. Minha amiga, meu amigo, você já sentiu o peso do olhar alheio, da fofoca, da desconfiança? É como se, de repente, a vida que a gente leva não fosse mais nossa, e sim uma peça que o mundo assiste e julga sem direito de resposta. Amanda, apesar de tudo, tentava ser forte. Ela me falava das ameaças veladas que recebia, dos cochichos nas ruas, dos olhares tortos. Carlos, eu não quero que você sofra por minha causa, ela dizia, tentando esconder a tristeza com um sorriso que não alcançava os olhos. Mas eu não posso negar o que sinto. Eu via a vontade dela de lutar contra esse preconceito, mas também via como ela sofria por isso. Era uma luta diária, e a gente não podia mais fingir que o mundo aceitaria essa paixão sem questionar, sem tentar apagar nossa chama, e no meio de tudo isso, o desejo só aumentava. Ah, minha amiga, meu amigo, como era bom sentir o calor daquela pele jovem junto à minha, como o toque dela despertava em mim sensações que eu acreditava estarem esquecidas. Era um fogo difícil de controlar, uma mistura de paixão, medo e rebeldia. Mas o problema não era só o que o mundo dizia. Era o conflito dentro de nós mesmos. Eu, com minhas limitações do tempo, meu corpo cansado, e ela, com a energia da juventude e os sonhos que não cabiam em uma vida pequena. Amanda queria mais, queria o mundo aos seus pés, e eu só queria poder continuar tendo o gosto dela, mesmo que por poucos momentos roubados ao tempo. E era nessa contradição que a gente se perdia. Nas noites em que o desejo falava mais alto, esquecíamos do mundo lá fora, dos olhares que julgavam, das vozes que condenavam. Mas na luz do dia, a realidade era dura demais para ignorar. Lembro de uma vez no mercado da cidade, quando fomos comprar mantimentos juntos, e um grupo de mulheres começou a cochichar e a olhar para Amanda com desprezo. Uma delas, bem direta, disse em voz alta: "Olha só a cara daquele velho. Coitada da menina que se mete com ele." Amanda ficou pálida, mas me apertou a mão. Eu senti o sangue ferver, a vontade de gritar, de defender minha mulher daquele preconceito que não fazia sentido, mas que cortava como faca. Minha amiga, meu amigo, você sabe como é lutar contra o que todo mundo acha que é errado, mas que, para você, é verdade? É como remar contra a correnteza de um rio caudaloso. Mas a gente continua remando, porque o coração não escolhe razão, ele escolhe quem quer amar. E eu, Carlos, naquele momento, fiz uma promessa para mim mesmo. Amanda seria minha até onde o tempo e o destino permitissem, e que se o mundo quisesse nos derrubar, teria que passar por cima do meu amor por ela antes. Mas você deve estar se perguntando, não é? E a família? Como ficou essa história? Bem, o que posso dizer é que o rancor da família não se dissolve fácil, e que cada palavra dita contra nosso amor deixava marcas profundas. Pedro me afastou dos filhos por um tempo,
A minha ex-mulher, mesmo com todo o tempo de convivência, não conseguia aceitar aquela relação e dizia que eu estava jogando tudo a perder. Amigos sumiram, mas Amanda, ela estava ali, firme, como uma fortaleza contra as tempestades da vida. Depois daquele tempo juntos, o fogo que ardia entre Amanda e eu só aumentava. Era uma mistura de desejo, medo e uma vontade danada de se agarrar à vida com unhas e dentes, mesmo sabendo que o mundo conspirava contra a gente. A gente vivia intensamente, como se cada instante fosse o último. E olha, eu nunca imaginei que aos 70 e tantos anos pudesse sentir meu corpo pegando fogo daquele jeito. Quando estávamos juntos, era como se nada mais existisse. Eu sentia o perfume dela invadir minha alma, a maciez da pele quente encostando na minha, a força da juventude me puxando para um mundo que eu julgava perdido. Era doce e selvagem, quente e arrebatador. E a gente se entregava, sem medo, apesar de tudo. Mas a realidade não perdoava. Pedro, meu filho mais velho, não só me reprovara como tomou uma postura dura. Pai, você está se destruindo. Essa menina só quer se aproveitar de você. Ele dizia, a voz carregada de desprezo e preocupação, misturada com medo pelo que eu estava fazendo comigo mesmo. Outros filhos também se afastaram, deixaram de me visitar. Alguns até passaram a evitar a casa, inventando desculpas para não aparecer. A conversa com minha filha mais nova foi uma das mais difíceis. Ela me olhou nos olhos e com lágrimas perguntou, pai, por que você não pensa no que isso vai causar? Na vergonha, na dor? Você não vê que essa moça só quer a sua pensão? Eu tentei explicar o que sentia, mas as palavras pareciam pequenas demais perto do turbilhão de emoções e preconceitos que ela tinha guardados no peito. A gente se afastou, e eu fiquei com a dor da incompreensão cravada no peito. Amanda também sentia essa rejeição. Quando estava comigo, ela sorria e tentava afastar esses fantasmas, mas nos momentos sozinhos, ela chorava. Chorava por não ser aceita, por ser julgada, por sentir que o amor que sentia não era suficiente para quebrar as barreiras que o mundo colocava entre nós. Eu segurava suas mãos, dizia que estava do lado dela, que juntos a gente ia superar tudo, mas sabia que era uma promessa difícil de cumprir. Às vezes, as cobranças e críticas me faziam duvidar da minha própria sanidade. Eu me perguntava se valia a pena insistir naquele amor que parecia condenado desde o começo. Mas bastava um olhar dela, um toque, um beijo para que a dúvida se transformasse em certeza. Aquela mulher era a chama que me mantinha vivo, a força que me fazia enfrentar os preconceitos e a solidão. Nosso amor não era só paixão, era também uma luta diária contra os olhares tortos, as palavras maldosas, os sussurros nas esquinas. Era um desafio a cada saída juntos, a cada encontro na rua, a cada passo dado num mundo que não entendia, não aceitava, mas também era um reencontro com a vida. Um abraço quente no inverno da minha existência. Amanda me trouxe de volta o prazer, o desejo, a alegria de estar vivo. Ela ria do meu jeito meio desengonçado de dançar, me ensinava novas músicas, me mostrava o brilho do olhar de quem ainda tem tudo para viver. A gente fazia planos mesmo sabendo que o futuro era incerto. Falávamos de viagens que ela queria fazer, dos lugares que eu sonhei em conhecer na juventude e nunca consegui. Ela falava de sair do Brasil, de explorar o mundo, e eu falava da paz que buscava, da calma que precisava para descansar meu corpo e alma. Era uma contradição que doía, porque, apesar do amor e da paixão, nossos desejos estavam desencontrados, como duas estradas que se cruzam só por um instante, antes de seguirem para lados opostos. Numa noite quente de Fortaleza, depois de um jantar simples na varanda, Amanda segurou meu rosto entre as mãos e disse: Carlos, eu te amo, mas eu não posso deixar minha vida parada. Eu preciso ir, ver o mundo, viver. Você entende? Eu só pude olhar nos olhos dela e dizer: eu entendo, Amanda, e te amo o suficiente para deixar você voar, mesmo que doa. Naquele instante, senti o coração apertado, a certeza de que o que vivíamos era lindo, mas também frágil demais para sobreviver à dureza do mundo. E você, meu amigo, o que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algum amor que o mundo inteiro julgou? Me diga seu nome, de onde você me escuta.
E se já se inscreveu no canal para continuar ouvindo essa história arretada. O sol já começava a se pôr lá fora, e eu sentava naquela varanda da minha casa, sentindo o calor da noite que chegava junto com as lembranças que não me deixavam em paz. Amanda e eu, naquele tempo, éramos um vulcão prestes a explodir. O fogo queimava dentro da gente, mas a pressão das pessoas ao redor ameaçava apagar tudo. Os filhos, meus filhos, eram os primeiros a castigar meu coração. O preconceito deles doía mais do que qualquer julgamento alheio. Pedro principalmente não aceitava. Pai, isso é loucura, você está se humilhando. Ele dizia, quase gritando com os olhos vermelhos de raiva e preocupação. Eu tentava conversar, explicar que o que eu sentia era verdadeiro, que não tinha nada de interesseiro naquela relação, mas as palavras se perdiam no vazio. A minha família me via como um velho tolo, um cabra perdido que tinha se deixado enganar pela juventude de uma menina que não pertencia ao nosso mundo. Os vizinhos cochichavam, apontavam com dedos invisíveis. Era como se eu tivesse cometido um pecado mortal só por amar diferente. E Amanda, oh, minha Amanda, ela também sofria. Não era só o preconceito da minha família que pesava, mas o dela também. A moça vinha de uma família simples, jovem, cheia de sonhos e medos, e a gente sabia que aquela história ia virar conversa na cidade, fofoca na praça, julgamento no mercado. A gente sentia na pele a dureza desse mundo que não aceita amor, que foge do padrão, que desafia o tempo, que rompe com a ordem que as pessoas querem impor. Às vezes, quando estávamos juntos, sentíamos os olhares pesados e o sussurro venenoso das bocas que queriam nos ver fracassar. Mas o desejo e o amor eram mais fortes. Era como o mar que insiste em bater nas pedras, mesmo sabendo que a fúria do vento pode castigar a areia. A gente se abraçava e encontrava um refúgio nos corpos um do outro, na respiração acelerada, no toque que incendiava a pele. Amanda trazia para mim a alegria da juventude, a vontade de viver cada segundo como se fosse o primeiro. Ela me fazia rir, me fazia sentir a esperança que eu tinha perdido há muito tempo. E eu, com meus anos, dava para ela o que só um homem vivido pode oferecer: segurança, calma e um amor que arde com sinceridade. Mas o preconceito era um muro que crescia a cada dia, uma sombra que se estendia sobre a gente. A pressão da família me afastava dos meus filhos, que pareciam ter vergonha de mim. Eu sentia a solidão do homem que escolheu amar fora dos padrões, mesmo que o coração gritasse por essa paixão. Em uma tarde, Pedro veio até a casa, decidido a acabar com tudo. Sentamos à mesa da cozinha, com o calor do dia invadindo o ambiente, e ele falou com a voz carregada de dor e medo. Pai, por favor, acaba com isso. Para de se humilhar. Eu não aguento ver você assim. Eu respirei fundo, tentando não deixar a tristeza tomar conta. Pedro, meu filho, o que eu sinto não é humilhação. É vida, é fogo. E eu não vou apagar essa chama só porque o mundo não entende. Ele se levantou e, antes de sair, virou para mim e disse: Eu só quero o seu bem, pai. Mas você tem que me prometer que vai pensar no futuro. Eu fiquei ali, olhando a porta bater, sentindo um vazio que não cabia no peito. Mas Amanda era meu porto seguro. Ela me dizia que o amor que a gente tinha era maior que tudo aquilo, que a gente tinha o direito de ser feliz, mesmo que o mundo gritasse contra. E a gente se segurava, se encontrava na madrugada quente de Fortaleza, se perdia nos beijos e nas carícias, tentando fazer do tempo o nosso aliado, não o inimigo, mas o amor, meu amigo. Às vezes é assim, um misto de dor e prazer, de luta e entrega. E no meio disso tudo, a gente aprende que amar é resistir, é enfrentar o preconceito, é se dar por inteiro, mesmo quando a resposta não é a que a gente espera. Eu queria que você pensasse comigo agora, meu irmão ou minha irmã. Já sentiu essa mistura de amor e dor? Como você enfrenta o que o mundo diz que é errado, mas que seu coração sabe que é verdadeiro? Me conta seu nome, de onde me escuta, e se já está inscrito no canal para não perder o que vem por aí. A vida, minha amiga, meu amigo, tem suas maneiras de nos testar. Não foi só o preconceito da cidade que nos enfrentou, mas também o peso da culpa. A culpa que nasce nos corações que tentam se redimir, que querem se justificar por fazer algo
que desafia as normas estabelecidas. Amanda e eu vivíamos num jogo difícil de amor e desespero, onde cada toque se tornava um desafio, cada beijo uma batalha contra o mundo lá fora. O tempo passava e cada vez mais os olhos em nossa direção se tornavam duros e impiedosos. Não tinha como disfarçar, como esconder. A cidade inteira estava falando, especulando sobre nós. As velhas fofoqueiras se deliciavam com cada detalhe da nossa relação. A fofoca se espalhava como fogo no mato seco, e a cada esquina que virávamos, mais uma sentença nos era lançada. Quem será o pai do filho dessa menina? Disse uma vez um homem do meu passado, que nunca aceitou minha aposentadoria e que gostava de criticar a vida alheia. Isso me cortou profundamente, e eu vi Amanda encolher-se ao meu lado, como uma flor que se dobrava por conta do vento, mas que ainda tentava manter-se de pé. Mas, minha amiga, meu amigo, o desejo, o fogo dentro de nós não se apaga com fofocas. Cada encontro com Amanda era um incêndio. Cada olhar trocado era como se a vida nos desafiasse a viver o que queríamos. Eu sentia que, mais do que um amor, aquilo era uma necessidade de existência. Eu não podia mais viver sem ela, sem seu calor, sem a sua juventude que parecia rejuvenescer minha alma. Uma noite, no entanto, depois de um jantar simples em casa, ela se virou para mim e disse: Carlos, não sei até quando vamos conseguir viver assim. O que a gente tem é precioso, mas está se tornando uma prisão. Me sinto sufocada pelas expectativas, pelas olhadas. Eu te amo, mas eu preciso viver também, sabe? Aquilo me cortou. O coração, meu amigo, minha amiga, a gente se acostuma com o amor, mas não com a ideia de perdê-lo. Fiquei parado, sem palavras. O que eu diria? O que eu poderia fazer para que ela entendesse que eu só queria dar a ela um pedaço de paz? O que me restava de amor? O sofrimento dela também era o meu. Eu via nos olhos dela o reflexo do que nós estávamos enfrentando. Eu sabia que o desejo que ela tinha de viver, de conhecer o mundo, ia acabar nos separando. O que eu poderia oferecer a ela, além da minha velhice e da minha solidão? Mas ela, com aquela coragem que só os mais jovens têm, me fazia sentir vivo, de novo, como se o sol estivesse renascendo a cada novo dia. Eu pensei em desistir, em deixá-la livre. Talvez fosse o melhor, talvez o mais justo. Eu me sentia como se estivesse lhe roubando o futuro. Mas, como ela me disse uma vez, ninguém pode controlar o que sente. O amor não obedece à lógica, não se encaixa nas convenções. E então, a vida deu mais um golpe. Eu estava em casa, sozinho, quando Pedro apareceu de novo. Ele estava furioso como sempre, os olhos vermelhos de raiva. Você não percebe, pai? Você não vê o que está fazendo? Ela não vai ficar com você. Está jogando a vida dela fora. Você já foi jovem, já teve suas chances. Agora é a vez dela. Não faça isso com ela. As palavras de Pedro soaram como trovões em minha cabeça. Eu tentei argumentar, tentei explicar o que sentia, mas ele não queria ouvir. Ele estava convencido de que o que eu estava fazendo era errado, que eu estava arruinando tudo o que ele considerava certo na vida. Cada palavra que ele disse foi como um soco no estômago, como se ele estivesse tentando arrancar de mim o que restava de esperança. Eu sabia que Amanda estava em algum lugar da cidade, sofrendo com as mesmas dúvidas. Será que ela teria forças para continuar esse relacionamento? Será que ela teria coragem de viver essa paixão até o fim, mesmo sabendo que o mundo todo estava contra nós? Eu decidi procurá-la. E quando a encontrei, no mesmo parque onde nos conhecemos, ela estava deitada na grama, com os olhos fixos no céu. A noite estava estrelada, o clima ameno. Eu sentei ao seu lado, sem dizer nada. Ela sabia que eu estava ali. E sem precisar de palavras, ela me abraçou com uma intensidade que me fez perder o fôlego. Carlos, eu te amo. Ela sussurrou com a voz embargada. Mas será que vale a pena? Será que o mundo vai aceitar a gente? Eu olhei nos olhos dela com aquele brilho juvenil que não se apaga e disse: não sei. Mas o que eu sei é que, enquanto o tempo nos permitir, eu vou te amar. E você vai me amar. E o resto? O resto é só barulho. E naquela noite, a cidade lá fora continuava a murmurar sobre nós.
Mas nós, Amanda e eu, conseguimos silenciar o mundo. Os corpos se encaixaram, os corações bateram em uníssono. Foi um beijo de despedida? Não. Foi uma reafirmação do que sentíamos. E eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, já viveu um amor assim, que desafia o que a sociedade diz ser certo? Já teve que lutar contra tudo e todos para viver o que sentia, mesmo sabendo das consequências? De onde você é? O que pensa sobre essa história? Se você está curtindo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as próximas partes dessa história de fogo e paixão. O sol parecia mais quente naquele dia. A cidade, que antes parecia acolhedora, agora estava se tornando uma prisão para nós. A pressão sobre nós estava aumentando a cada dia, e a cada encontro, o medo de que o mundo nos separasse só crescia. Amanda e eu tínhamos vivido intensamente cada momento, e o tempo parecia ter parado para nós. Mas lá, fora, o relógio continuava a avançar. A cidade não parava, as pessoas não paravam de falar, e o peso daquilo tudo estava começando a pesar demais. Mas como já disse antes, a gente não escolhe o amor que vem até nós, ele chega e pronto. É como fogo, é como um raio. Naquele dia, enquanto estávamos sentados em uma cafeteria no centro da cidade, ela me olhou nos olhos com um brilho de indecisão. O que ela ia dizer? Eu sabia que o momento da verdade estava chegando, o momento que eu temia, mas ao mesmo tempo sabia que seria necessário para a nossa sobrevivência. Carlos, ela começou, a voz trêmula. Eu te amo. Você sabe disso, mas eu não sei mais se posso continuar assim. A pressão está me consumindo. Eu queria poder viver o que estamos vivendo sem essa carga, sem essa culpa. Mas eu não posso. Não posso seguir vivendo escondida, com medo das pessoas. Eu não sou mais uma adolescente. Eu quero mais. Quero o mundo, Carlos. Eu senti um aperto no peito. O mundo, o grande e cruel mundo, estava nos separando. Eu sabia que o que ela queria era algo que eu não podia lidar. Eu tinha o meu passado, as minhas limitações. Ela tinha o futuro à sua frente. Tinha uma juventude e um espírito aventureiro que não podiam ser aprisionados pela minha rotina. Mas o que eu poderia fazer? Como podia pedir a ela que ficasse, que sacrificasse os seus sonhos por mim? Era egoísmo, da minha parte, e eu sabia disso. Mas a vontade de tê-la comigo era mais forte que qualquer racionalidade. Eu queria viver o resto dos meus dias ao lado dela, ao menos por mais um pouco. Eu queria estar ali, com ela, experimentando tudo o que o amor poderia nos dar. Eu te entendo, eu disse, com a voz embargada. Eu entendo o que você quer. E se fosse só eu te pediria para ficar. Te pediria para viver esse amor comigo. Mas eu sei que você precisa mais do que eu posso te oferecer. Você tem a sua vida inteira pela frente, e o que eu tenho para te dar não é mais suficiente. Ela começou a chorar. Aqueles eram os momentos mais difíceis. Os momentos que eu temia. Não era só o meu coração que estava quebrando, era o dela também. Nós dois estávamos nos sacrificando, mas o que fazer quando o amor se torna um fardo? Eu não queria chegar a esse ponto. Ela continuou, secando as lágrimas. Mas as coisas estão ficando difíceis demais. Eu preciso viver, Carlos. Eu preciso ser mais do que sou aqui. Não posso viver pela nossa paixão, sem pensar em mim mesma, nos meus sonhos, no que ainda quero conquistar. Eu não posso deixar o tempo passar e perder a chance de ser quem eu sou, por causa do medo de te magoar. Essas palavras caíram sobre mim como uma bomba. Eu sentia o peso da dor em meu peito. Como podia vê-la partir? Como podia aceitar que a mulher que eu amava, que havia reavivado minha vida, estava se afastando de mim, deixando-me para trás? Mas eu sabia, lá no fundo, que isso era o certo. Ela não estava me abandonando, estava simplesmente seguindo seu caminho, sua vida. Não podia impedi-la de viver, de buscar o que ela desejava. Eu entendo, Amanda. Eu te entendo mais do que você imagina, eu disse, a voz rouca. Mas saiba que, onde quer que você vá, eu vou te amar. Você vai ser sempre a minha primeira e última paixão. Ela sorriu tristemente. E naquele momento, com os olhos cheios de lágrimas, eu percebi que talvez isso fosse o fim de nossa história, ou talvez fosse o começo de uma nova forma de amar.
Eu não sabia. Só sabia que, por mais que doesse, ela precisava seguir sua vida. E eu, com a minha idade, com as minhas limitações, não podia impedi-la de ser quem ela realmente queria ser. O que restava agora era o silêncio. O silêncio da despedida. Um silêncio pesado, carregado de amor e de dor. E quando ela se levantou para ir embora, eu sabia que não haveria novamente, não da mesma maneira. Eu sabia que o que tínhamos era uma chama que se apagava. Uma chama que mesmo, depois de se apagar, ainda deixava as cinzas quentes. Ela se foi, e eu fiquei ali, sozinho, em um mundo que agora parecia vazio. A cidade, o barulho, tudo parecia distante, tudo parecia insuportável. Mas, por mais que o mundo ao meu redor estivesse vazio, havia algo em mim que não se apagava. O amor, o fogo de ter vivido aquilo, de ter amado com toda a alma. E eu pergunto, a você, meu amigo, minha amiga, já viveu uma despedida assim? Já teve que abrir mão de algo ou alguém que amava para que a outra pessoa pudesse viver seus próprios sonhos? O que faria você se estivesse no meu lugar? O tempo passou. Os dias se arrastaram e a saudade começou a se tornar uma constante na minha vida. Eu sentia a falta dela de um jeito que não sabia como lidar. Por mais que tentasse preencher esse vazio, nada parecia funcionar. Nada, exceto a lembrança do amor que ela me deu. Eu sabia que o tempo não podia voltar, mas a saudade era como uma dor que não se vai com o passar dos dias. Amanda seguiu o seu caminho, como eu sabia que faria. Ela foi estudar fora, seguiu seus sonhos, viu o mundo como havia desejado. A vida dela começou a se transformar em uma aventura, algo que ela sempre quis. E eu continuei aqui, nas minhas rotinas, no meu silêncio, tentando encontrar alguma paz. Mas a vida, às vezes, tem seus próprios planos, e o destino não me deixou esquecer dela. Certo dia, eu estava na praça onde tudo começou. Aquele lugar que, de alguma forma, tinha se tornado o palco da nossa história. Eu estava sentado no banco, sozinho, pensando em como as coisas tinham mudado, quando ouvi um som familiar. Era uma risada que me era muito conhecida. Levantei os olhos e lá estava ela, de volta à cidade. Amanda estava ali, bem na minha frente, como se o tempo não tivesse passado. Mas o olhar dela, o olhar dela estava diferente. Ela estava mais madura, mais segura, mas ainda havia algo nela que me fazia sentir aquele fogo, aquele desejo. Eu sabia que ela não tinha voltado para mim, mas algo em seu olhar dizia que, talvez, apenas talvez, ela ainda tivesse algum espaço para o que vivemos. Carlos, ela disse com um sorriso tímido, mas genuíno. Eu sabia que te encontraria aqui. Eu me levantei devagar, com o coração batendo forte no peito. Não sabia o que dizer, não sabia o que fazer. Eu queria correr até ela, abraçá-la, mas algo me dizia para não fazer isso. Algo dentro de mim ainda tinha medo de me entregar. Novamente, de me deixar viver o que foi. Afinal, o que seria aquilo? Uma segunda chance? Você voltou. Foi tudo o que consegui dizer. A voz rouca de emoção. Você foi embora. E agora está aqui de novo. Amanda olhou para mim, os olhos cheios de uma mistura de saudade e arrependimento. Eu voltei, Carlos. Não sei o que fazer com isso, mas voltei. Eu senti sua falta, muito mais do que imaginava. Eu respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. As emoções estavam à flor da pele. Como poderia lidar com tudo isso? Como poderia lidar com o amor que não se apagava? Com a mulher que, apesar do tempo, ainda tinha um pedaço de mim dentro dela? Eu não sei o que você espera de mim, Amanda, eu disse, olhando para ela com a sinceridade de quem já tinha vivido demais para se enganar. O que foi, foi. Mas você não pode voltar para o passado. Não pode voltar e esperar que tudo seja igual. Eu já não sou o mesmo. Você também não é. E talvez seja melhor que a gente se lembre do que tivemos, do que vivemos, e siga em frente. Ela deu um passo à frente e eu vi a dor em seu rosto. Eu não quero voltar ao passado, Carlos. Eu só quero que você saiba que nunca te esqueci. Nunca. E que de alguma forma parte de mim ainda te ama.
Era impossível não sentir a intensidade do que ela estava dizendo. Eu sentia o mesmo, mas também sabia que a vida dela agora era diferente, que o caminho dela era outro. Eu já tinha vivido muito, já tinha dado tudo o que podia, mas não podia ser egoísta. Não podia impedir que ela seguisse em frente. Eu a olhei por um tempo, sem dizer nada. O vento soprava, e o som da cidade parecia distante. Era como se o tempo tivesse parado naquele momento. A única coisa que existia ali era Amanda e eu. Nossos corações batendo no mesmo ritmo, mas ao mesmo tempo distantes. Eu não sei o que fazer, Carlos, ela disse, agora com a voz mais suave. Eu não sei se posso continuar sem você, mas sei que não posso viver do passado. Eu queria dizer algo, queria, mas não sabia o que. A verdade é que, por mais que eu a amasse, por mais que o desejo de ficar com ela ainda fosse forte, eu sabia que não podíamos voltar atrás. E no fundo, eu sabia que a felicidade dela não dependia de mim. Amanda. Comecei, com a voz mais firme. Eu te amo. E talvez, se o tempo fosse diferente, se nós fôssemos diferentes, eu diria para você ficar. Mas eu entendo que você tem que viver a sua vida, ser quem você realmente quer ser. Eu vou ficar aqui, na minha vida, na minha rotina, e você vai seguir seus sonhos. E é isso que você precisa fazer. Ela olhou para mim, e eu vi em seus olhos a compreensão. Talvez fosse difícil para ela, mas eu sabia que ela sabia que isso era o certo. Nós dois sabíamos que o amor não é o suficiente para fazer uma relação dar certo quando o destino já tomou o rumo que ele escolheu. Ela se afastou devagar, e o peso de sua partida parecia mais leve agora. Eu sabia que, mesmo que nunca a visse novamente, parte de mim estaria com ela. O amor, o verdadeiro amor, é aquele que não aprisiona, que não exige nada em troca. E eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, já teve que abrir mão de um amor por saber que, mesmo com toda a paixão, a pessoa amada precisava seguir o seu caminho? Como foi essa experiência para você? Deixe seus comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a próxima parte dessa história. O tempo tem uma maneira de suavizar as feridas, mas a saudade não é uma dor que se cura fácil. Eu sabia disso. Mas, mesmo assim, todos os dias, meu coração ainda apertava ao lembrar de Amanda. A cada canto da cidade, parecia que eu a via em algum lugar, em cada esquina, em cada praça, nas lembranças dos nossos momentos juntos. Ela estava em tudo, e em nada ao mesmo tempo. Ela não estava mais ali, mas de algum jeito, eu ainda a sentia presente. Fazia algumas semanas que ela havia ido embora, e, por mais que tentasse me convencer de que o que tínhamos vivido não passava, de um capítulo de uma vida que precisava ser deixado para trás, eu não conseguia. Como você, meu amigo, minha amiga, que talvez tenha vivido algo parecido, sabe, existem amores que marcam a gente para sempre, e esse amor, o de Amanda, foi um desses que eu não pude esquecer, por mais que tentasse. Eu me encontrava então sentado no meu lugar favorito na praça, esperando que o vento levasse as minhas preocupações e levasse de mim esse peso de saudade. Não adiantava, eu estava preso nela. E mesmo que o tempo passasse, eu não podia negar que ela ainda era o meu maior pensamento. Foi quando, mais uma vez, a vida me surpreendeu. Eu estava olhando para o horizonte, quando uma voz familiar me chamou. Era ela. Amanda. Não podia acreditar. Eu me virei rapidamente, o coração quase parando de bater quando a vi ali. De novo. Mas algo estava diferente. Ela estava com um olhar mais sério, mais amadurecido. O sorriso dela, que antes era sempre alegre, agora parecia um pouco mais distante. Carlos, ela disse, e sua voz estava carregada de algo que eu não sabia interpretar. Eu preciso falar com você. Eu senti um frio na barriga. Eu sabia que algo estava prestes a mudar, que talvez, só talvez, ela tivesse algo importante para dizer. Fala, Amanda. Respondi, com a voz um pouco trêmula, mas tentando esconder a emoção que me consumia por dentro. O que aconteceu? Você voltou. Ela se sentou ao meu lado e ficou em silêncio por um momento. O silêncio entre nós era pesado, mas eu sabia que era o silêncio da saudade, da dor que os dois sentíamos. E ao mesmo tempo,
Havia uma esperança, uma faísca de algo que ainda não estava totalmente apagado. Eu voltei, sim, disse ela, olhando para o chão, como se não conseguisse me olhar nos olhos. Mas não é só isso. Eu preciso contar o que aconteceu. O que realmente aconteceu comigo depois que fui embora. Eu estava ficando cada vez mais ansioso, querendo entender o que ela estava tentando dizer. Amanda sempre foi direta, mas algo no jeito dela me dizia que ela não estava contando tudo. O que teria acontecido para ela voltar? O que havia mudado em sua vida? Eu estava tão confuso quanto antes. Eu fui viver meus sonhos, Carlos. Ela começou, finalmente olhando para mim. Mas não foi fácil. Eu me deparei com desafios, com coisas que eu não esperava. Não é fácil viver a vida que a gente imagina, sabe? Eu pensei que iria encontrar tudo o que queria lá fora, mas a verdade é que o que encontrei foi uma solidão imensa e uma saudade de casa, de você. Eu olhei para ela e a dor que senti ao ouvir essas palavras foi insuportável. Como ela podia estar dizendo isso agora? Ela sabia como eu ainda a amava, sabia o quanto a esperava. E por um momento eu pensei que, finalmente, ela tivesse percebido o que sempre soube lá no fundo, que o que vivemos foi real. Eu não sei o que você espera de mim, Amanda. Eu disse, tentando não demonstrar o quão desesperado eu estava para que ela dissesse que estava de volta para ficar. Eu te amei, te amo ainda, mas eu já não sei o que fazer com isso. Eu já sofri tanto, já esperei tanto, e o tempo foi cruel. Amanda olhou para mim com os olhos marejados. Ela queria me dizer algo. Eu podia ver isso. Ela queria me pedir. Para esperar por ela, queria me pedir uma chance de reconstruir o que destruímos. Mas ela não falava. O silêncio, de novo, dominava o ambiente. Carlos, ela disse finalmente com a voz baixa, quase um sussurro. Eu não quero que você espere por mim. Não quero te prender a um amor que, talvez, já tenha se perdido com o tempo. Mas eu sei que o que tivemos foi real. E isso, por mais que pareça um fim, é apenas o começo. O começo de algo que vai ser difícil de entender. Mas eu não posso mais viver com a dúvida. Eu voltei porque ainda tenho algo em mim que não sei explicar. Não é só amor, é algo mais. Eu fiquei em silêncio, sem saber o que responder. O que ela estava dizendo parecia um convite para um novo começo, mas ao mesmo tempo era uma despedida. E eu sabia que o que ela precisava, o que ela realmente queria, não dependia de mim. Eu pensei por um momento e então olhei para ela com a sinceridade que sempre me foi característica. Eu não sei o que o futuro vai nos reservar, Amanda, eu disse. Mas eu sei que, se você precisa ir, se você precisa seguir, eu vou te deixar ir. E eu vou ficar aqui, com a lembrança do que a gente foi. Ela me abraçou, e por um breve momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. Eu não sabia se aquilo era um adeus definitivo ou se era apenas um ponto de interrogação na nossa história. Mas eu sabia que, como ela, eu também tinha que aprender a viver com a saudade. E, meu amigo, minha amiga, me diga, já teve que deixar alguém ir, sabendo que esse era o melhor para ela? Como lidou com a saudade? Deixe seu comentário e, se ainda não se inscreveu no canal, não perca a chance de acompanhar a próxima parte dessa jornada. O tempo passou, meu amigo, minha amiga, mas as coisas entre Amanda e eu não se resolveram como eu esperava. A vida tem esse jeito de te deixar no suspense, de te fazer esperar por algo que nunca chega, ou pior, que chega quando você já não sabe o que fazer com ele. Passaram-se alguns meses desde o nosso último encontro. Eu ainda morava na mesma casa, no mesmo bairro, cercado pelas lembranças de tudo o que vivemos, e ao mesmo tempo, sentia o peso de uma solidão cada vez mais densa. No meu peito, o amor por Amanda ainda queimava como uma brasa, mas a dúvida sobre o que ela realmente queria de mim me consumia. E foi então que ela voltou. Dessa vez, não foi um telefonema, nem uma carta. Foi uma visita surpresa, um desses momentos que, quando você menos espera, a vida te dá mais uma chance. Eu estava sentado no meu sofá, lendo um livro, tentando esquecer um pouco o passado. Quando a porta se abriu, o som da campainha me tirou do meu transe. Fui até a porta, com o coração batendo mais rápido, sem saber o que esperar. Quando eu abri a porta, lá estava ela. Amanda,
com o rosto um pouco mais maduro, mas com os olhos brilhando da mesma maneira. A visão dela me fez parar no tempo. Por um segundo, parecia que todo o peso dos anos tinha desaparecido, e eu estava de volta àquele banco da praça, sentindo o calor do seu abraço, ouvindo a música da sua voz. Amanda, foi tudo o que eu consegui dizer, a voz travada, o coração acelerado. Ela sorriu, e dessa vez, o sorriso era diferente. Não era o sorriso de uma jovem cheia de esperança, mas o sorriso de alguém que havia passado por coisas difíceis e, talvez, tivesse aprendido algo no caminho. Carlos, eu precisava te ver. Eu não consegui seguir sem entender o que realmente aconteceu entre nós. E mais importante, sem saber o que eu realmente quero agora. Ela disse, as palavras carregadas de uma sinceridade que me fez duvidar de todas as minhas próprias certezas. Eu não sabia o que ela queria, mas uma coisa era certa. Ela estava lá, na minha frente, querendo conversar, querendo entender, querendo reescrever a história que nós dois havíamos começado. Amanda, o que você espera de mim agora? Eu não consegui segurar a pergunta. Era o medo, a dor, a frustração que transbordavam. Eu te esperei, te amei, mas você foi embora. E agora você volta? O que mudou? Ela respirou fundo e olhou para o chão como se estivesse buscando as palavras certas. Carlos, o que eu vivi fora daqui me fez perceber muitas coisas. Eu não sabia o que estava buscando e acabei me perdendo. Não foi só sobre a Europa ou sobre os meus sonhos. Foi sobre mim. Sobre o que eu realmente quero da vida. Ela começou, com a voz suave, mas cheia de uma verdade nua e crua. Eu a observei com cuidado, esperando por mais. Será que ela havia amadurecido? Será que ela estava pronta para entender que a vida nem sempre oferece segundas chances? Eu voltei porque preciso de respostas. Não posso seguir sem entender o que aconteceu entre nós. Sei que te machuquei quando fui embora, mas também sei que te deixei algo. Algo que você ainda carrega. O que a gente viveu, Carlos, foi real. E eu não quero continuar a minha vida sem saber se podemos, ao menos, tentar entender o que isso significa. Eu senti uma mistura de emoções. O que ela dizia era bonito, mas também era um convite ao medo, à insegurança, ao risco de ser ferido novamente. Mas a verdade era que eu ainda amava Amanda. E esse amor, por mais que tentasse esconder, estava lá, queimando em mim como fogo sem controle. Você quer tentar de novo, então? Perguntei, tentando controlar a minha voz. Depois de tudo o que aconteceu, você acha que pode voltar? Será que é isso que você quer também? Amanda me olhou com os olhos cheios de lágrimas, e foi naquele momento que eu soube, com toda a certeza do mundo, que ela não estava mais em busca de um amor passageiro. Ela não estava aqui para ser a mulher que se apaixona por um velho e depois vai embora para buscar novos horizontes. Não. Ela estava de volta porque sabia que, no fundo, o que nós dois vivemos era algo profundo. Era algo que poderia ser recomeçado, com esforço, com paciência, mas com muito amor. Eu respirei fundo, ainda sem saber como responder. Eu queria dizer que sim, que estava disposto a recomeçar, que tinha esperanças, que acreditava que o amor de ambos poderia ser forte o suficiente para vencer todas as adversidades. Mas, ao mesmo tempo, o medo de ser rejeitado novamente, o medo de ser abandonado, me engolia. Amanda se aproximou de mim e colocou a mão na minha. Eu sei que as coisas não vão ser fáceis, Carlos, ela disse com a voz calma, mas o que eu sinto por você não vai desaparecer. E, se você me der uma chance, talvez a gente possa começar a escrever um novo capítulo. Eu a olhei, sentindo a luta interna dentro de mim. Eu sabia que ela estava certa. O que vivemos, o que fomos, não era algo que poderia ser apagado facilmente. Mas e o futuro? E o que viria depois de tudo isso? Então, meu amigo, minha amiga, o que você acha? Será que o amor pode vencer os obstáculos do passado? Ou será que as marcas da dor são grandes demais para serem superadas? Meu amigo, minha amiga, deixa eu te contar o que aconteceu depois. Daquela noite em que resolvemos tentar de novo. A gente vivia uma mistura de paixão e medo. Era um fogo que queimava forte, mas que, ao mesmo tempo,
Ameaçava se apagar a cada olhar torto que recebíamos, a cada comentário maldoso que chegava, até nossos ouvidos. Amanda, com seus 19 anos, tinha a vida inteira pela frente. Já eu, com meus 72, sentia que o tempo estava contra a gente. Mas a gente se agarrava àquela vontade de viver o que ainda dava para viver, com intensidade, com desejo, com esperança. Por um tempo a gente até conseguiu driblar tudo. Ela vinha todo dia, e a casa que antes era só minha, de repente virou nossa. A gente ria, sonhava, fazia planos que eu sabia que talvez nunca se realizassem, mas que naquele momento eram reais. Só que a realidade não perdoa minha amiga, meu amigo. As dificuldades começaram a aparecer com força. Os olhares, os sussurros, as palavras duras do meu filho Pedro. Ele não aceitava aquela relação. Pai, você está se destruindo por uma menina que não entende o que é a vida. Ele me disse numa dessas discussões. Eu sentia o coração apertar, mas não podia negar o que sentia por Amanda. E foi num desses momentos difíceis, quando o mundo parecia conspirar contra a gente, que Amanda me contou que estava grávida. Eu fiquei ali, parado, olhando para ela como se tivesse recebido uma notícia que mudaria tudo, mas também me deixava com medo. Medo do que vinha pela frente, medo de que a gente não tivesse forças para continuar. Ela chorou, e eu chorei junto. Não era só o bebê, era tudo que aquela notícia trazia. Um filho nosso, um pedaço da gente que ia nascer num mundo que não estava preparado para essa união. Amanda queria ficar, queria que a gente fosse uma família, mas eu via no olhar dela o medo de tudo. Medo do julgamento, da rejeição, da solidão. Eu sabia que o caminho seria árduo. E aí, minha amiga, meu amigo, veio a decisão que mudou tudo. Amanda disse que precisava ir embora, que tinha que cuidar de si mesma, daquele filho que carregava no ventre e que não podia mais viver naquela casa cheia de olhares tortos e de vozes que não paravam de criticar. Ela foi embora numa manhã quente, deixando só uma carta, um cheiro de saudade e um silêncio que nunca se quebrou. Na carta, ela dizia que me amava, que aquela paixão tinha sido a coisa mais verdadeira que viveu, mas que o mundo não era feito para nós dois, que ela precisava se encontrar, que precisava proteger a vida que estava crescendo dentro dela. E eu fiquei aqui, sozinho, com o coração partido, com a casa vazia e com a promessa não cumprida de um amor que não resistiu às tempestades. Nunca mais tive notícias dela. Nunca soube se teve o menino ou a menina, nem como ela estava. Só me restou a esperança e a dor. Eu tentei seguir a vida, meu amigo, minha amiga, mas tem coisas que marcam para sempre. Essa história, essa paixão quente que viveu no peito de um velho homem e uma jovem mulher, foi um fogo que iluminou, mas também queimou. E assim é a vida, feita de encontros, despedidas, de amores impossíveis e saudades eternas. Agora, meu amigo, minha amiga, o que aconteceu depois de Amanda ir embora foi um vazio tão grande que até o ar parecia mais pesado. Como é que a gente segue quando o amor se vai e a única coisa que sobra é o eco de uma risada, o toque de uma mão que não está mais ali e o cheiro de um corpo que nunca mais sentiremos? Eu me peguei olhando o relógio todos os dias, esperando que ela voltasse, esperando que ela me ligasse, que me mandasse uma mensagem, qualquer coisa, uma palavra que fosse, mas nada. O telefone nunca tocou, a porta nunca se abriu. Tudo o que restou foi a saudade e uma dor que parecia cada vez mais difícil de carregar. Durante dias, eu tentei entender o que tinha dado errado. Será que fui eu? Será que não soube ser o homem que ela precisava? Eu sabia que ela amava, que nos amávamos, mas o peso do mundo estava contra nós. O peso da idade, da diferença de sonhos, daquelas barreiras que a sociedade coloca em cima da gente como se fosse normal. Como se a gente não tivesse o direito de viver um amor verdadeiro só porque a gente não tem a mesma idade. A minha mente estava dividida, meu coração, meu amigo, minha amiga, estava completamente despedaçado. Eu sabia que a decisão dela foi a mais difícil da vida dela, e mesmo assim, eu não podia deixar de sentir que aquele amor tinha sido o único que fez meu peito bater mais forte, depois de tanto tempo. O único que me fez esquecer a dor da perda da minha mulher,
da solidão que eu carregava como um fardo invisível. Mas o amor, o amor, não basta para salvar a gente de tudo. Não basta. E agora, tudo o que eu tinha era o silêncio. O silêncio daquela casa que antes ecoava com risadas, com promessas e com uma paixão que queimava. Cada canto da casa parecia gritar a ausência dela, e eu sentia que ia enlouquecer. Eu caminhava pelo meu quintal, olhava para as estrelas, mas nenhuma delas me dava a resposta que eu procurava. Nenhuma delas me trazia Amanda de volta. Mas o pior de tudo, meu amigo, minha amiga, o pior de tudo, foi o momento em que me dei conta de que ela nunca mais voltaria. Eu fui para a praça onde a vi pela primeira vez. Sentei no mesmo banco e esperei, esperando um milagre que não veio. As pessoas passavam por mim, como se nada tivesse mudado, mas dentro de mim o mundo estava desmoronando. Foi ali que o peso da verdade caiu sobre mim. Amanda tinha ido embora, e eu nunca mais saberia dela. Eu, que pensava que o amor poderia vencer qualquer coisa, agora via que até o amor, às vezes, tem um fim. Ela havia escolhido o seu caminho, e eu, o meu. Eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Passei dias pensando no que poderia ter sido, e noites em claro, sozinho com meus pensamentos, com minhas lembranças. Eu sabia que talvez ela tivesse feito o que fosse melhor para ela. Mas, meu amigo, minha amiga, como é difícil aceitar. Como dói aceitar que a pessoa que você mais amou, mais desejou, se foi. E você não tem mais nada a fazer, além de sobreviver ao vazio que ela deixou. Eu tentei me reerguer. Lembra, lá no começo da história, quando te falei que minha vida era quieta, mansa, como um rio que não corre? Pois é, depois que Amanda foi embora, esse rio ficou ainda mais parado, mais seco. Não havia mais ânimo, mais razão para seguir adiante, mais vontade de ver o amanhã. Mas, ao mesmo tempo, o que eu sabia era que ela me ensinou algo que eu jamais esqueceria. Amanda me fez reviver. Me fez sentir as coisas mais profundas da vida. Me fez acreditar novamente que o amor tem a capacidade de reacender até os corações mais envelhecidos. A vida, meu amigo, minha amiga, tem dessas coisas. Nos dá momentos intensos, mas também nos toma o que mais amamos. Ela foi um pedaço de céu na minha vida, mas agora o que restou foi a lembrança. E o que é mais forte que a lembrança? Amanda se foi, mas a chama que ela acendeu em mim ainda arde, silenciosa. E é com essa chama que eu sigo, esperando que um dia, quem sabe, eu encontre outro pedaço de céu. Mas até lá, vou continuar. Não porque eu queira, mas porque a vida segue, mesmo quando o coração se parte. Chegamos aqui, meu amigo, minha amiga, ao último capítulo dessa história. Eu vou te contar uma coisa. Cada história tem seu fim. Não importa o quanto a gente lute, a vida tem seus próprios tempos. E a gente, por mais que queira, não pode forçar nada. Eu aprendi isso da maneira mais difícil. E aqui estou, com as cicatrizes de uma paixão que ardeu, queimou e se apagou. Amanda, a mulher que me deu vida quando eu achava que tudo estava perdido, se foi. Deixou em mim uma saudade imensa e uma certeza. O tempo passa, o amor acontece e depois ele se vai. Às vezes parece que o amor é como um fogo que se acende e a gente não sabe exatamente quando ele vai se apagar. Mas, quando apaga, deixa aquele resquício de calor que, por mais que a gente tente ignorar, nunca some completamente. Eu ainda me lembro da última vez que a vi. Ela estava diferente, com uma expressão cansada, talvez até derrotada. Mas eu sabia, meu amigo, minha amiga, que não havia mais nada o que fazer. As escolhas dela estavam feitas, e as minhas escolhas já tinham sido feitas desde o começo, quando decidi me entregar completamente a ela, sem medo de nada. Eu ainda me pergunto muitas vezes se teria sido diferente se eu tivesse sido mais jovem, mais capaz de acompanhá-la em seus sonhos. Mas a verdade é que mesmo que eu tivesse sido mais jovem, talvez a diferença de nossos mundos fosse tão grande que não adiantaria. Ela queria o mundo, o futuro, as aventuras. Eu queria a paz. Aquelas barreiras invisíveis que a sociedade coloca entre pessoas de idades tão diferentes pesaram demais. E no final, foi isso que nos separou. E o mais triste, meu amigo, minha amiga,
é que ela nem mesmo me deu o privilégio de uma despedida mais suave. Amanda partiu sem deixar um rastro mais forte. Ela me enviou uma carta que guardei até hoje. Nela, ela dizia que jamais me esqueceria. Mas é difícil acreditar nisso quando o silêncio toma o lugar de qualquer promessa. O que ficou foi um vazio insuportável. Eu me vi sozinho novamente, com o coração vazio, mas com as lembranças cheias. Cada canto da minha casa parecia estar gritando o nome dela. E as noites? As noites eram as piores. Eu deitava na cama, lembrando do toque dela, do calor, do corpo dela junto ao meu, e me perguntava se algum dia seria capaz de amar de novo. Mas com o tempo, a vida começa a ensinar umas lições amargas, mas necessárias. O tempo, que antes parecia eterno e amargo, foi passando. E eu comecei a perceber que, talvez, a verdadeira lição daquela história toda não tenha sido sobre o amor, mas sobre a capacidade de se reerguer após a perda. Eu já tinha vivido a dor da morte da minha mulher, depois o desgosto da perda da Amanda. Mas a vida, ela segue, mesmo quando a gente não quer. Eu me recuperei. Aos poucos, fui me reconectando comigo mesmo, com o que eu gostava de fazer, com o que me fazia bem. Não foi fácil e não foi rápido, mas é assim que a vida vai, uma coisa de cada vez. Lembro de algumas noites que saí para caminhar pela praia, em Fortaleza, só para sentir o vento no rosto e tentar entender por que as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Às vezes o vento trazia uma sensação de paz, e às vezes só trazia mais perguntas. Amanda se foi, sim. Mas a vida, por mais difícil que fosse, me mostrou que sempre há algo a aprender com as perdas. Sempre há algo para nos fazer crescer, mesmo que o caminho seja tortuoso e mesmo que a dor não se dissipe facilmente. E hoje, ao olhar para trás, eu entendo que talvez a verdadeira questão não tenha sido a diferença de idade ou as barreiras que o mundo nos coloca. A verdadeira questão foi que o amor, meu amigo, minha amiga, é uma chama que precisa ser alimentada. Quando ele não é, ele se apaga. E eu, agora, me vejo aqui, em paz comigo mesmo, tentando entender que o amor, sim, ele faz a vida valer a pena. Mas não é tudo. E a vida continua. Você já viveu um amor assim, que parece impossível, mas mesmo assim acontece? Já teve que enfrentar uma perda que parecia insuportável, mas de alguma forma te fez mais forte? Qual é o seu nome? De onde você é? E, me diz, já se inscreveu no canal para ouvir mais histórias como essa? Agora, o que me resta, meu amigo, minha amiga, é a certeza de que a vida, com todos os seus altos e baixos, continua. E quem sabe, algum dia um novo amor possa me ensinar mais uma lição. Mas por enquanto, eu sigo, como qualquer um de nós, seguindo o caminho que a vida me oferece. E, assim, termino nossa história.